Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. La Torre metió para González, se recupera Ricardo Rocha. La pelota se le va a venir al córner, no, zafó justito el brasileño. Ahí te acompaña la Torre con González, metió una pelota buena para Cedrés, va corriendo Cedrés, llega Ricardo Rocha, qué categoria, Ricardo Rocha picándola, Muito bem, agora vamos falar do zagueiro, né? O zagueiro Ricardo Rocha da seleção brasileira é o novo reforço do Vasco para a campanha do Tri. Ele se apresentou agora há pouco no Rio. Ricardo Rocha chegou aclamado por torcedores e, por que não dizer, repórteres. Afinal, fazia tempo que o Rio não recebia um craque de seleção brasileira. O Vasco ataca pela esquerda, Valdir acerta a primeira no zagueiro. E a segunda é na cabeça, direitinho lá de Ricardo Rocha. O zagueirão aumenta 2-0. Pesadelo do Vasco está chegando ao fim. Luizinho cobra falta e a confusão na área que termina na definição de Ricardo Rocha. Veja a jogada aí por outro ângulo. Cruzeiro 2, Vasco 2. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, e hoje recebendo uma figura muito simpática e um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, né, Ceará? Boa tarde para vocês. Depois você pode cortar isso, viu, Breno? Começa de novo. Começa de novo. Boa tarde, gente. Começa de novo. Vamos lá. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo em todas as plataformas de podcast, tem no Spotify, no Deezer, também no YouTube com imagem, e hoje recebendo um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, uma figura muito simpática, né, Ceará? É verdade, Breno. Um abraço para você, um abraço também para o Ricardo, que é nosso querido amigo, Ricardo Rocha, que foi, como você falou, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, por exemplo, e porque tinha uma característica que eu vi outros grandes zagueiros com essa característica, né? Na verdade, são duas. Ele era um cara extremamente rápido e um cara extremamente técnico, ele sabia jogar bola, né? E os caras que jogaram bola, os zagueiros que jogavam bola, eles são poucos. O Ricardo é um deles, né? Zagueiro, e o Zico falou outro dia aqui pra gente disso, né? Que ele, quando ele enfrentava um zagueiro que sabia jogar bola, ele tinha muita dificuldade. Porque quando tinha um zagueiro que só dava porrada nele, era uma moleza. Agora, o cara que sabia jogar, ele tinha dificuldade, e esse é o Ricardo Rocha. Moleque. Obrigado. Sabia o que fazer, né, Ricardo? Obrigado, Ceará, pelo carinho de vocês, né? É um prazer imenso, né? A gente bater um papo, né? Falar um pouco de tudo, né? Do que está acontecendo, do que se passou na minha carreira, mas é legal estar aqui com vocês. E Ceará, ele sabe bem, ele conhece bem, porque a gente estava falando, né? Ele conhece bem desde a minha chegada ao Guarani em 85, no Santa Cruz antes, então a gente se conhece há anos. E essa chegada sua no Guarani, você já era um grande jogador no Santa, né? E quem joga no Santa, quem viveu do futebol como eu, sabe o que é o Santa Cruz. Santa Cruz, o estádio lotado é uma coisa absurda, né? É um negócio fora da realidade. É um Maracanã lotado, é um Pacaembu lotado, é um Morumbi lotado, né? Lá em Recife, a batata assa. O Santa jogando, você sabe o peso que tem isso. E você veio com esse peso para cá, né, Ricardo? Você veio já trazendo isso nas costas, né? Exatamente. Quando eu vim para o Guarani, você sabe, eu vim como lateral direito, né? Depois que eu fui jogar de zagueiro. Eu vim como lateral, eu era um zagueiro que terminei indo para lateral e fiquei 3 anos da minha vida, né, como lateral no Santa Cruz, e fui contratado como lateral direito pelo Santa Cruz, né, pelo Guarani. Então, a gente sabe do peso. Quando eu vim para cá, eu sabia do peso que era vim jogar no Guarani. O Guarani, naquela época, você sabe muito bem,
era um dos clubes, todo mundo, não é o Brasil não, o mundo procuravam saber quem são os jogadores jovens de destaque. No Guarani e na Ponte. O Guarani e da Ponte revelavam muitos jogadores. Então, quando o Guarani chegou a me comprar, logo após, quando eu estive no Vasco, o Vasco chegou também para me levar, mas o Guarani chegou na frente, tinha uma estrutura maravilhosa. E fiquei 3 anos e meio no Guarani muito feliz, com o carinho do torcedor, com o apoio do torcedor. Mas, como você falou, Santa Cruz é um peso enorme. Santa Cruz fez grandes times, né? Chegou a ter uma semifinal de um brasileiro, jogando com o Cruzeiro, né? Então, eu acho que o Santa Cruz é esse time de peso, de uma torcida maravilhosa. Os 3 de Recife, né? Náutico, Sport, Santa Cruz. Mas o Santa Cruz, como se diz, é a torcida do povão. Então, eu já vi com essa caixa e com esse apoio que a torcida do Santa Cruz sempre me deu. Tinha uma base forte de Santa Cruz, né? A base do Santa Cruz era muito. Os times juvenis do Santa Cruz, historicamente, são excelentes, né? A base do Santa Cruz é muito boa. O Santa Cruz formou muitos jogadores, né? Você vê campeões do mundo, o Rivaldo, Zequinha também, foi de Santa Cruz, né? Antes, né? O campeão do mundo. Então, o Santa Cruz sempre teve Zé do Carmo, tanta gente boa. Zé do Carmo. Tanta gente boa, tanta gente com qualidade. Então, eu acho que o Santa Cruz é um time. Como era o Guarani, um time revelador. Givanildo também, né? Toda a geração, Luciano, toda a geração antes, né? Também que jogaram no Corinthians. Então, eu acho que o Santa Cruz foi isso. Ramon, muita gente boa, muitos jogadores com muita qualidade. Hoje não está se revelando tanto. Então, eu acho que isso é um dos problemas dos clubes nordestinos, não só de Santa Cruz. Revelam muito pouco. Então, eu acredito que o Santa Cruz também, como o Guarani nessa época de Ponte, era clube de reveladores, tinham grandes jogadores. E eu tive a satisfação de iniciar minha carreira como profissional, claro, no Santa Cruz. Ô, Ricardo, e você, eu sei que é torcedor do Santa Cruz até hoje, né? Como é que você vê lá no passado o Santa Cruz sempre foi um time gigante, né? Com essa torcida gigantesca de 60 mil pessoas por jogo. Como é que você vê hoje a situação que se encontra o clube do Santa Cruz tentando aí na 3ª divisão, mesmo com esse patrimônio maior que a torcida, né? Bem, na realidade, isso se chama gestão, né? Gestão do futebol, né? Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser ordenada, bem feita, e o Santa Cruz passou por momentos terríveis. Eu acho que grandes gestões hoje, se você for do Nordeste, você vê um Ceará e o Fortaleza, que mudaram esse patamar, né? O Bahia também mudou, né? Então são equipes que começaram a mudar, e muitas equipes menores, o próprio CSA, o CRB está se montando, tem equipes que começam a pensar... Vitória, né? Da Vitória, que tinha uma gestão maravilhosa. O Paulo voltou agora, está tentando reformular tudo de novo. Então, eu acho que a gestão ela é importante. Então, as gestões, como eu te falo, você não pode gastar muito mais do que você arrecada. E se gastaram muito mais. Por isso que muitos clubes brasileiros estão pagando forte. Principalmente agora com essa pandemia, com os problemas. Eu acho que os clubes vão ter problemas gravíssimos e que precisam rever muitas coisas no futebol. Então, eu acho que o Santa Cruz está pagando pelas gestões que tiveram ao longo dos anos. Né? Eu me recordo, há uns 4, 5 anos, 3 anos, o Santa Cruz estava na 1ª divisão. E aí começou a fazer investimentos quando o Santa Cruz estava muito mal. Começou bem, depois muito mal. Você sabia que era muito difícil conseguir a classificação. E aí fizeram investimentos muito altos. Então o Santa Cruz está pagando até hoje, não por essa 4 ou 5 anos, mas anos atrás de problemas seríssimos financeiros que não teve controle. Então você vê, a gente fala, esquece a pandemia, o Flamengo se organizou, o Palmeiras se organizou, né? São clubes grandes que tinham dívidas e que começaram a se organizar. Isso é muito bom. O Grêmio, né? O Inter, né? Enfim, tem alguns clubes que começam, o Inter tem uma dívida ainda muito grande. A dívida do Inter é muito grande. Então os clubes do Rio, o Flamengo é o único que consegue mudar esse tipo de gestão. Então o Santa Cruz também, eu espero que mude, né, o seu tipo de gestão, que consiga melhorar, porque a torcida é o grande patrimônio. Santa Cruz, se tu colocar 100 mil pessoas no estádio, ele vai lotar, vai ter 100 mil pessoas. Santa Cruz é incrível, aquela torcida. Então eu acho que essas gestões desses clubes, não só de Santa Cruz, precisam melhorar e muito. Ô Ricardo, eu ia entalar essa conversa aí um pouquinho antes, que é o seguinte, você estava falando a gente falou das categorias de base. Um dos motivos por esses clubes todos que você citou aí
numa situação difícil, inclusive o Corinthians, por exemplo, que está numa situação, não paga a luz, nem tirou a luz. Né? Então, é a base. Os caras acabaram com a base. O jogador sai com 12, 13 anos, vai embora. O empresário vê o moleque de 12 anos que vai ser o futuro, aquela venda futura grande do Santa Cruz, por exemplo. O moleque com 12 anos vai embora para a Europa. Mas será a salvação sempre dos clubes brasileiros nos momentos mais difíceis é a base. Eu tenho lutado pela base. Todo programa que eu participo eu falo isso. Você vê o Flamengo, todo mundo fala, o Flamengo arrecadou 1 bilhão, quase 1 bilhão ano passado, né, em vendas de jogadores. Mas sabe por que o Flamengo arrecadou? Porque venderam 3 jogadores. Paquetá, né, Vinícius Júnior, o Reinier, agora para o Real Madrid. Então, é isso que eu estou te falando. Esses jogadores deu um patamar de 1 bilhão de arrecadação. Porque se não tiver venda de jogador, te digo mais a vocês, qualquer clube brasileiro grande, ele precisa de, no mínimo, para se equiparar no final do ano, uma venda de 100 milhões de jogadores. Vendendo 100 milhões já ajuda muito, né, nos seus gastos. Então, eu acho que a base ela é muito mal aproveitada. Espero que com essa pandemia, os clubes, eu acho que não vão sair dando tiro aí e querendo contratações. O próprio torcedor tem que entender, é hora agora de colocar o pé no chão, se reorganizar e colocar a base, amigo. Colocar os jogadores. Ceará, eu não me conformo. Tem clubes que gastam 10, 8, 20, 8 não, muito mais, 30 milhões por ano com a base. E não se aproveita. Esse gasto é inútil. Você tem que ter, no mínimo, tudo bem. Você quer ter 22 jogadores? Ok. Agora o resto tem que ser a base. O Atlético Paranaense, hoje, ele vive de venda de jogadores da base. É o maior exemplo de gestão, para mim, é o Atlético em relação à base. Ele vende muito bem os jogadores. O Atlético, ele trabalha visando a base. Eu estava vendo o Corinthians, o Palmeiras, estava pensando esse ano em colocar 30% dos jogadores da base. Ele já começa a rever o seu conceito de contratações, o Palmeiras. Porque o Palmeiras queria ser campeão do mundo, tá? Então, fez grandes contratações. A coisa não caminhou. Então, claro que agora com a pandemia, eu acho que a base ela vai ser muito mais usada. Então, eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a base ela tem que ser constante, independente de pandemia ou não. O Real Madrid é assim. O Barcelona é assim. Eles têm os gastos dele? Tem. Mas ele usa os jogadores da base. Aqui se usa muito pouco. O River, que é um time, para mim, um dos maiores, se não o melhor treinador sul-americano, que eu acho, né, que é o Galhardo, que faz uma campanha belíssima. Ele pegou o River na 2ª divisão, está 5 anos lá, faz um trabalho. Olha o time do River, se tem grandes contratações como o Brasil. Não tem. São jogadores criados na base também. Então, eu acho que esse é o maior problema do futebol brasileiro, ainda é não ter confiança. Estou te falando, eu acho que esse ano, se os clubes acreditarem, vão ter grandes revelações de jogadores de base jogando no profissional. Ainda sobre base, Ricardo, quem que foi o principal descobridor, né? Quem que descobriu você para o futebol e quem que te trouxe aqui para o Guarani? Bem, quem me trouxe foi Carlos Alberto Silva. Na realidade, o Carlos Alberto Silva foi como um pai para mim. Mas antes, eu tive pessoas que foram chave na minha vida, né? Eu tive no Santo Amaro, antes de ir para Santa Cruz, eu tive no Santo Amaro, um clube menor, né? E depois eu fui vendido, né, para o Santa Cruz. Eu tive o Jonas Belo. O Jonas é um treinador lá de São Paulo, que acreditou em mim, no meu futebol, e me levou para o Santa Amaro. E aí eu fui vendido para o Santa Cruz. Aí eu conheci pessoas que foi o Pedro Nepomuceno, um lateral esquerdo, dos anos 60, 70, que jogou no Corinthians, foi campeão pelo Bangu. E aí depois eu tive o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva foi como um pai para mim. Não só a sua chegada, mas a minha venda para o Guarani foi indicação dele. Eu cheguei no Guarani, mas ele estava voltando, ele estava no Guarani, mas aí ele saiu do Guarani para vir para o Sport. Mas assim, ele foi o primeiro treinador a me convocar para a seleção brasileira, então eu sou muito grato ao Carlos Alberto Silva. O Ricardo, você jogou fora do país também, né? Eu queria que você falasse dessa experiência. Você saiu do Guarani e foi para o Sport, foi isso? Sport de Portugal. A primeira experiência, eu dei até uma entrevista essa semana falando do Sport, né? Depois joguei no Real Madrid, depois no News Old Boys da Argentina. Foi uma experiência, eu estava bem no Guarani, e o Sport queria um zagueiro, e ali foi traumático. Eu saí do Guarani, estava muito bem, capitão do Guarani, né? Aí, tinha uma condição boa financeira para o Guarani, para mim eu falei, eu vou. Mas ali houve uma decepção enorme, porque, Ceará, eu fiquei 7 meses sem receber.
Eu e os jogadores. Fiquei 4 meses, 5 meses sem jogar. Por quê? Porque o Guarani deu o meu passe, mas aí eles deram uma parte, mas a grande parte eles não conseguiram pagar. Então eu fiquei um bom tempo ainda parado. Então aquilo ali foi digamos assim, eu não digo um erro, e nem precipitação, mas assim, eu esperava quando apareceu o Sport, porque Silas tinha ido para lá, Rodolfo Rodrigues, né, Douglas, volantes também da seleção, então alguns jogadores contratados. Então eu esperava de tudo isso que as coisas iriam caminhar bem. E ali foi a primeira decepção, mas teve uma coisa boa. Quando eu saio de lá, eu venho para o São Paulo. Então, do São Paulo, eu fui campeão paulista, campeão brasileiro, ganhei bola de ouro como melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Enfim, São Paulo foi uma outra experiência e uma outra visão de vida. Eu sempre digo que o São Paulo, a todos, tá? Clubes que eu trabalhei, era o que mais se assemelhava ou se igualava ao futebol europeu. A estrutura que o São Paulo tinha. O Careca, quando eu jogava no Guarani, eu falava com jogadores, muitos falavam para mim, Ricardo, você um dia tem que jogar do São Paulo, pela estrutura, o Miller, quando eu estava na seleção. E quando eu fui para o São Paulo, realmente, quando eu saí de São Paulo e fui jogar no Real Madrid, o São Paulo não devia nada ao Real Madrid em relação à estrutura. Então, a primeira passagem foi meio traumática no Sport. Eu tenho um enorme carinho da torcida do Sport. Eu poderia ter ficado mais tempo lá no Sport, mas eles não tinham dinheiro para fazer a compra em definitiva. Enfim, eu tive que fazer todo um trabalho para voltar. Então, a primeira passagem foi frustrante. Depois, no Real Madrid, do Sport, no News Old Boys da Argentina, foi maravilhosa. Ô, Ricardo, o Guarani foi o time que você ficou mais tempo na carreira, né? Você ficou mais de 3 anos no Guarani. Você deve ter muita história curiosa para contar. E eu queria também que você falasse sobre aquele vice-campeonato brasileiro, né? Que até hoje todo mundo fala daquele pênalti do João Paulo, que o Aragão não deu, o que aconteceu. E alguma história curiosa também. Se está entalado isso na sua garganta até hoje? Não, Breno, não está não. É claro que você vê o lance, não adianta, ele não vai voltar atrás. Essas coisas não voltam atrás. O título ele poderia realmente ter marcado a todos nós. O Guarani tinha um timaço. Para mim, Breno, eu te digo, é o melhor jogo de final de brasileiro. 3-3 jogaço. A equipe que tinha o São Paulo, a equipe que tinha o Guarani, o Tite jogava, o Neto, eu... realmente... Barbieri jogava. Barbieri, era um timão, o time do Guarani. Então, acho que não é que está entalado, mas fica realmente a tristeza, né? Eu tenho uma história desse jogo aí, Ricardo. Eu trabalhava na TV Globo nessa época. E o presidente do Guarani, que era, se eu não me engano, o Leonel, não era o Leonel, né? Era o Leonel. Era o Leonel. O diretor de futebol quem era? Betozinho, não era? Eu sei que o diretor de futebol... Ricardo Schuff, eu acho. Não era o Ricardo. Ficou a semana inteira falando nas rádios de Campinas e falando na Rádio Globo em São Paulo que o juiz que vinha para cá, que era o Aragão. O Aragão era ladrão, que o Aragão fazia jogo, que o Aragão metendo pressão no Aragão. Quando o Aragão chegou em Campinas, ele chegou com a rota. É verdade. A rota trouxe o Aragão para Campinas, porque estava muito perigoso. Ele entrou no vestiário, eu e o Reinaldo Cabreira, que era o cinegrafista da TV Globo, que nesse dia estavam trabalhando comigo. O Reinaldo era muito esperto. Era um coroa já, baixinho, muito esperto. E naquela época a gente entrava no vestiário dos árbitros, dos jogadores, você está lembrado disso, acabava o jogo, entrava todo mundo. E o Aragão me chamou na porta do vestiário e falou, vem aqui dentro, que eu quero que você grave tudo aqui, porque se os caras fizerem alguma coisa aqui com a gente e tal, tá muito perigoso e tal. E eu entrei, filmamos o vestiário e eu perguntei para ele, podemos conversar um minutinho para gravar? Ele falou, gravar não pode não, mas fica tranquilo que pode ficar. O Reinaldo Cabreira estava gravando tudo. Ele pegou a câmera, botou no chão, botou no pé, em cima do pé, levantou o pé assim, sabe o que você faz assim com o pé, né? Levantou o pé e o pé ficou, e a câmera ficou mostrando o Aragão sentado na cadeira, de cueca, camiseta, conversando comigo. Ele falou assim para mim, olha o que o Aragão falou, esses caras vão ver quem é ladrão quando eu subir lá em cima. Hoje eles vão ver quem é ladrão.
ele subiu e operou o Guarani. Ele operou o Guarani. Com 10 minutos de jogo, 5 minutos, ele encostou no Barbieri e falou: você não vai correr aqui para cima de ninguém que eu vou te expulsar. Começou assim. Enfim, no outro dia, o Estado de São Paulo, o Estadão, mostrou essa reportagem com texto, porque o Aragão contou que ia roubar o Guarani. E entrou no Globo Esporte. Então, o Guarani, o seu time, foi roubado pelo Aragão. Roubado. Essa é a palavra certa. Ele não fala comigo até hoje por causa dessa reportagem aí. Ele falou que... Mas eu acho que a gente fez um grande jogo, acho que poderia ser um grande jogo. Tanto São Paulo como Guarani, mas é uma pena por tudo que a gente mostrou. Ele realmente intimidou os jogadores. Dentro de campo eu estava no jogo, ele foi muito duro com os jogadores do Guarani. Bom, mas é como eu te falo. Eu estava no campo, eu vi, pô. Exatamente. Agora você fala de história do Guarani. Eu tenho uma história muito boa no Guarani e é a história da minha vida também pessoal. Quando eu fui para o Guarani, eu fui como lateral direito, né? E eu sempre fui zagueiro, né? E o Lorissandre era meu treinador. É uma coisa incrível. O Carlos Alberto Silva estava no Guarani e o Lorito comigo no Santa Cruz. O Carlos Alberto, ele sai quando eu chego em Campinas. Eu encontrei ele no aeroporto. Ele vem para o Sport e o Lorissandre, ele vai para o Guarani. Então, o Lori me conhecia também como zagueiro. Então, muitas coisas casaram para me ajudar, né? Mas eu fiz um ano excelente como lateral direito no Guarani, só que eu tive um problema de pubis. Muita gente falava que eu tinha chance de ir para a seleção brasileira. Quando machucou o Edson, era eu, Josimar ou Jorginho. Esses três, eles estavam olhando. Mas aí eu tive um problema de pubis em janeiro. E fiz uma cirurgia, então não tive como... quando se falava no meu nome, eu estava já descartado ali para ir para uma Copa do Mundo. E aí a minha história de zagueiro ela começa mesmo no Guarani. Porque no Santa Cruz eu joguei de zagueiro em alguns momentos, mas eu fui lateral durante muitos anos. Então eu fiquei um ano como lateral em 85, 86 eu tenho minha lesão. Então eu vou para zagueiro já quando eu opero o pubis. Júlio César é vendido para a França, tá? Para o Montpellier. E aí eu converso com o Leonel, falo, Leonel, falei, presidente, eles já sabiam que eu jogava de zagueiro, porque quando machucava algum zagueiro, ele colocava o lateral, o Giba, o Marco Antônio, e eu jogava de zagueiro. Jogava muito bem, então todos sabiam. Então eu falei para ele, conversei com o médico perguntou se eu jogava em outra posição, falei que jogava de zagueiro, e ele falou que era melhor, o médico, o doutor Abraão Fisman, que morreu esse ano, né, aqui no Rio, um grande amigo, e ele falou, Ricardo, vai para a zaga. Por quê? Porque lateral você tem que cruzar muito. E o adutor é um dos maiores problemas, quem tem problema de pubis. Então você, se puder ir para a zaga, e eu fui para a zaga. Então essa história é legal, porque pouca gente sabe, mas a minha firmeza como zagueiro, ela se dá no Guarani, onde eu tive a sorte não, né? Eu tive, se eu não me engano, ganhei 2 bolas de prata jogando no Guarani, se eu não me engano. Então o Guarani, para mim, foi um ensinamento muito bom. O Guarani, o Ceará sabe, Breno, o Guarani era um clube revelador, além do time, era um clube revelador, tinha a estrutura de um time grande da capital, a gente já tinha ali, tinha tranquilamente os nossos centros de treinamentozinho ali perto, a gente já tinha uma estrutura montada, por isso que é uma pena quando vê o Guarani nessa situação, e eu torço para que ele volte a ser o Guarani que era, porque tem torcida, tem um carinho do seu torcedor, e realmente é um clube que é revelador. Então, quantos jogadores foram revelados no Guarani? Meu Deus do céu! Você falou um negócio interessante. O Guarani tinha lá atrás, né, a Ponte não, o Guarani tinha lá atrás uma estrutura de revelar de um time grande da capital. Por quê? Porque ele tinha um centro de treinamento já. O Guarani já tinha centro de treinamento. Você veja que como o futebol, como mal administrado, como os caras não fazendo uma administração correta, decente, deixando escapar pelo meio dos dedos, né? O Guarani é hoje um time totalmente em dificuldade, metido em dívida até o pescoço, entendeu? Não consegue revelar nada, nem ninguém, não consegue nem contratar. E o Guarani, na sua época, e antes até um pouco, já tinha uma estrutura de time grande e era um revelador. Isso a gente falar sempre, Ricardo, porque vai ter muito torcedor do Guarani vendo isso. Né? Não, eu quero que veja e dizer o carinho e o amor que eu tenho. Eu sempre falei isso. Eu tenho um carinho pelo Guarani enorme, porque muita gente fica falando, eu não sou de falar muito,
muito em relação a algumas coisas, mas eu tenho um amor enorme pelo Guarani. Eu vou te falar uma coisa. Olha, eu vou te falar os 5 jogadores que jogaram no Guarani na minha época. Tem mais, tá? Mas eu vou te falar 5 rápido que jogaram em time grande e jogaram na Europa, né? Alguns. Olha, o lateral direito era eu de lateral, a zaga era Júlio César e Gotardo. Onde esses caras jogam? Não, eu vou te falar da frente. João Paulo e Avaí. Nossa Senhora. O time era, quando eu cheguei lá, era Valdir Pérez, eu de lateral direito, Júlio César, Gotardo e Zé Mário. Ney Pandolfo, aí tinha Barbieri, Tite, que você sabe, jogava muito. Tinha um volante que eu joguei pouco com ele, jogava muito, ele teve problema de joelho, que era o Anderson, um gaúcho, se eu não me engano, jogava muito. Da frente era Niquinha e Edmar, que depois foi para Corinthians, Flamengo, Grêmio. Edmar. E esse ano ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Edmar. Fazia gol que dava medo. Jogava muito, Edmar, cracaço. Meu amigo, aí na esquerda era Gerson Feijão. Tinha Rubens Feijão e tinha Gerson Sodré. Aí você tinha Mauro Silva, a garotada. Mauro Silva, você tinha João Paulo, vai tudo no banco ali, os garotos. Então, gente, olha o que era o Guarani. Muitos jogadores, o Neto, tinha Neto no meio campo, né? Então, era muita gente boa. Então, aí o ano seguinte foi vice-campeão brasileiro de novo, né? É vice-campeão brasileiro, paulista. Mas é como eu falo, eu acho que o Guarani, ele tem que voltar a ser o que ele era antes. E eu torço para todos, Guarani, pontos, time do interior, como revelavam jogadores. Gente, o futebol passa pela base. E digo mais, vocês amanhã, depois a gente vai se falar daqui a um ano, e você falar, Ricardo, de novo, quem vai salvar da pandemia, depois quando melhorar isso tudo, se Deus quiser, não morrer tanta gente, vai morrer, a gente sabe, é uma pena, mas eu vou te falar, a base vai salvar muitos clubes brasileiros, porque tem muitos jogadores bons ainda. É porque agora é a hora, né, Ricardo? Agora é a hora que os caras não têm dinheiro para trazer os grandes craques, para pagar os grandes jogadores, grandes craques não, os grandes jogadores, né? Craque é pouco, mas não tem do dinheiro, vai ter que necessariamente recorrer à base. É onde vai aparecer muito garoto bom de bola. Muito. Eu tô achando que é isso, porque eles não têm que pagar. Mas Ceará, eu gostaria, Ceará de coração, eu gostaria que não fosse assim. Eu gostaria que dentro de um projeto de um clube profissional tivesse a base incluída. Por que não, gente? Por que não dar essa oportunidade? É porque o garoto agora sai menino sai, já tá vendido, Ricardo. Você pega um moleque de 14 anos num clube que nem o Santos, que vai ter uma base boa, o moleque tá vendido já. Mas eu acho legal. Ceará, eu não tô falando para não vender, não. Que venda bem. Você entendeu? Não importa. O Rodrigo foi vendido por quanto? 40 milhões de euros. É uma baita venda. Agora não pode vender por qualquer coisa. Entendeu? Jogar com... Aí sim, aí o Flamengo, os 500 milhões aí de venda, 450, vendeu muito bem, 30 milhões, 2 jogadores de 30 e um de 40, 100 milhões de euros o Flamengo vendeu, jogadores do ano passado. Então, quando você vende bem, eu não faço questão que fique. Não tem problema, ajuda o clube também. Você é vendido, ele vai ganhar o dinheiro dele e ajuda o clube. Agora, não dá para vender o jogador mal, não dá. O Guarani não vivia com pires na mão. Hoje, a maioria dos clubes vive com pires na mão. Qualquer dinheiro ele entrega. Ele entrega, não é pequeno, médio e grandes também. O Fluminense, Ceará, o Fluminense tem cada jogador espetacular, o que revela, mas sempre vende no momento difícil. Não vende o valor que é. Vende para pagar uma dívida, não vende para fazer um caixa, né? Exatamente. Aí, então, é isso que... Você pega o dinheiro, você consegue fazer um centro de treinamento? Não. O dinheiro entra, você paga uma dívida impagável, que às vezes são de 300 milhões. Tem clubes, amor... Ô, Ricardo, paga para jogador, pô. Sabe por quê? Porque os caras vão embora e o clube não paga o jogador, entendeu? Fica devendo. Devendo é dívida em cima de dívida, é juro em cima de juro. Quando você vai ver, o clube deve 2 bilhões para o jogador que nem jogou direito. Dívidas que era de 500 mil que tá milhões. Tá milhões. Entendeu? Então, eu acho o Guarani, todos os clubes do futebol brasileiro, mas eu acho que ainda a base vai ser a solução de tudo isso. Ô, Ricardo, você que conhece bem o ambiente de seleção brasileira, né? Até em cima dessa questão de base.
Você não acha que o Tite deveria, já nesse momento, colocar esses grandes jogadores que o Brasil tem, Martinelli, Rodrigo, próprio Vinícius Júnior, pensando na Copa de 2022, ou você acha que é muito cedo ainda? Não, olha, eu acho que na idade do meio para frente, você vê, você não pode se preferir de um Neymar. Eu acho que o Tite pode mesclar sim. Eu gosto. Ele mesclou, ele colocou como é o nome? O Vinícius Júnior em algumas convocações. Ele colocou o Gabriel Jesus quando o Gabriel tinha 19 anos, na eliminatória. E ele sabe disso. Ele tem que se apoiar também nessa garotada. Eu gosto dessa mescla entre garotos e jovens, né? E jogadores experientes. Tem muitos jogadores aí no Brasil que já vão para a terceira Copa. O Neymar é um deles. Vamos esperar o Thiago Silva. O único problema, eu acho, que de entrosamento está ali atrás, porque você não vê jogadores jovens ter sequência de jogos. Você não vê ali atrás no Brasil. Então o Tite tem problema. Não, ali atrás vai ter, vamos ver, o Daniel Alves. O Daniel Alves não importa. Ele vai ou não vai? Ele vai chegar com 40 anos. Tudo bem. O Thiago Silva vai chegar com 38. Então, você tem o Marquinhos. Quem é um outro zagueiro testado sistematicamente? Você não tem. Na direita, quem é? Não tem. Você começa a treinar o Lodi. O Lodi, ele tá ali. O Renan Lodi entrou bem, mas um jogo. Mas ainda precisa ainda. Então, a eliminatória é feita para nego cascudos, é claro, mas com uma boa idade. Mas só que atrás envelheceu muito. Então, ele vai ter que amadurecer esses jogadores e é na eliminatória, Vai ser na eliminatória, porque amistosos, muito pouco, com essa pandemia, com essa crise, vão ser... Não vai ter, nem vai ter. Nem vai ter. Até o calendário, que ia ser em setembro, né, disse que não vai ter. Então, eu acho que a gente... a eliminatória... É porque a gente fala aqui, né, Ricardo? Como é que você vai colocar dentro do vestiário 16 jogadores, os que vão, o banco mais o time titular, 16, 17 jogadores. Mas aí tem treinador, aí tem massagista, aí tem preparador físico, aí tem isso, aqui tem aquilo. Você bota 30, 40 pessoas dentro, 30 pessoas dentro do vestiário, como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai administrar isso tudo? Porque o cara pensa que futebol, fulano já está treinando. Ok, está treinando. Mas a estrutura da Alemanha não é a nossa estrutura médica. Não. A Alemanha tem, Ricardo, isso para as pessoas que estão nos vendo, a Alemanha tem o sistema de saúde dela montado, mais 2 esperando para entrar igual o que está montado. Então, ela não tem problema de saúde, ela não tem problema. Então, tá todo mundo testado, tá todo mundo isso e aquilo. Olha aqui, o Grêmio tem 3 jogadores com positivo. 3. Um deles é o Diego, que está aí no Rio de Janeiro. Tem 3 jogadores. O Palmeiras tem. São Paulo tem. Como é que esses caras vão fazer? Vão fazer o quê? É complicado. Eu fico perguntando, como que vai voltar o futebol? De que forma no Brasil vai voltar o futebol? Você conhece vestiário? É complicado. O massagista do Flamengo morreu essa semana. O massagista do Flamengo, 68 anos, morreu essa semana. Eu acho que, Ceará, a vida ela está em primeiro lugar, né, do que qualquer coisa. Eu acho que o futebol, ele pode esperar. Eu acho que a gente está com, até você tocando no assunto, um pouco precipitado, eu acho, em relação... Porque é o seguinte, você está falando da Europa. Alguns clubes da Europa já estão voltando. Mas é assim, gente, lá teve um grande pico e começou a diminuir. A gente, no grande pico, está querendo voltar. É o contrário. A gente, onde está morrendo mais gente, é onde você quer iniciar um trabalho. Vamos esperar mais um pouquinho, talvez daqui a um mês estejam bem melhor. Vamos se cuidar. Daqui a um mês a conversa é outra. Outra. Não está descendo, está subindo ainda. O povo está na Exatamente. Exatamente. Na Europa é o contrário. Eles estavam descendo, então vamos começar a liberar e com ordens. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de paciência. Só eu sei que tem muita gente desempregada que gosta de futebol. Né? Eu gostaria Pode falar. Não, eu gostaria que o futebol... tá todo mundo bem? Vamos fazer. Agora, hoje não. Acho que tem que ter um pouco de paz e paciência. Olha, como tá a coisa, Ceará, eu acho que a gente vai bater recorde aí. Hein? Vai morrer muita gente ainda. Porque olha só, Ricardo, quando você põe... Esse vírus é o seguinte, quando você põe a pessoa na rua, ele se contamina. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem, todo mundo que tem consciência sabe
que contamina. Ele está na rua, ele tá solto, porque as pessoas estão passando. Quanto mais gente na rua, mais gente infectada. E nós sabemos da dificuldade, da tristeza do povo brasileiro, que é um povo muito pobre ainda perto dos outros povos, né? Nós somos um terceiro mundo, não somos mais segundo mundo, votamos a terceiro mundo, não por causa disso, mas por causa dos problemas da nação, por causa dos problemas da roubalheira que teve, por causa de uma série de outras coisas, o país caiu. Isso é matemática, é o que o mundo diz. Exato. Temos uma agricultura maravilhosa. Salvamos, mas salvar tá que nem jogador de futebol, precisa vender um menino novo para poder pagar a dívida, em vez de fazer o caixa. A agricultura brasileira salva o país todo mês, mas ela não dá o lucro para o país. Ela salva o país da desgraceira financeira que o país está. Porque a nossa não é forte mais, entendeu? Porque você compra tudo de fora. Você vê o problema, a dificuldade que está tendo para fazer as coisas aqui no país? Por quê? Porque compra tudo da China. É mais barato. Entende, Ricardo? Então, exatamente. Então, vai muita gente que está saindo na rua, não poderia estar saindo na rua. E é desesperador, Ricardo. Nós sabemos, porque tem muita fome já no Brasil, nesse momento. Muita gente morrendo de fome, porque não consegue a comida para comer. Então, fica doente, vai para o hospital e morre. É esse o problema. E outra coisa, Ceará, é claro que é uma ajuda do governo, R$600, vai ajudar agora. Aqui para nós, Ceará, vai ajudar em quê? A maioria do Ceará, a maioria do povo brasileiro que tem uma... Né, porque isso aí é para quem está desempregado. O cara não tem nada, está R$600. Aqui não tem nada. Exatamente. Aí o cara tem 600. Agora, vamos dizer, uma família que tem 3 pessoas que estavam trabalhando, que hoje estão desempregadas, os 3, ele ganha mais do que isso. Ganha talvez 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, aí vai ganhar cada uma 600. Vai ajudar em quê? Ricardo, ou às vezes, só o pai que trabalha. É desesperador mesmo. É desesperador. Ricardo e Breno, e tem uma coisa que é assim, eu tenho absoluta consciência disso. E faço oração na minha casa por causa disso. Porque, Ricardo, o Breno está na casa dele. Tem 3 quartos, tem cozinha, tem quintal, tem banheiro, tem não sei o que, tem apartamento. Moro num belo apartamento. Eu moro numa casa grande, cara. Estou sozinho com meu filho aqui dentro de casa, tem 40 dias. Eu tenho 4 filhos, um ficou comigo aqui. Minhas filhas moram separados, meu outro filho mora separado também, cada um na sua casa. E eu tô aqui há 40 dias dentro de casa. Entende? Com meu filho. A minha casa, dá para fazer corrida aqui dentro. Até se eu for até no quintal, eu vou correr, entendeu? Eu tenho bicicleta no meu quarto, eu tenho box no quintal, tenho esteira, entendeu? Então eu tô. Agora, tem cara que tá numa sala menor que a minha, que é a casa dele. Isso é a minha tristeza. Eu sou ultra privilegiado. Vê onde você tá. Claro. O cara tá lá com 4 pessoas dentro de um quarto, velho. Nós estamos vendo isso na televisão, todo mundo. Isso me magoa, entende? Isso me magoa, porque eu sei que esse cara vai ter problema muito sério, já não tem, entende? Verdade. O governo tinha que olhar isso. Puta, vamos falar. Fala, Breno. Aliás, você é um cara privilegiado também, porque todos os clubes pelos quais você passou, você é ídolo até hoje, né? Você como comentarista, particularmente, eu acho que muito bem, todas as vezes que eu te vejo como comentarista também, e quando você foi como dirigente do São Paulo, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, e você não saiu do São Paulo por nenhum problema, assim, do São Paulo caiu, esse tipo de coisa. Não. A torcida gostaria de te ver mais tempo lá, e o pessoal gostaria que você voltasse para o futebol, né? Como é que você vê essa situação que você saiu do São Paulo? Você gostaria também de voltar a trabalhar mais ativamente, como você trabalhou no São Paulo? Eu gostaria, Breno, eu gostaria. E talvez volte, se tiver uma proposta realmente boa, né, com as minhas ideias. Eu tinha na minha cabeça, eu acho que o São Paulo, na minha época, poderia ter aproveitado mais a base, e eu falava muito isso, né, em vez de estar fazendo contratações. Eu não sou contra a contratação, mas às vezes você tapa um pouco a carreira de alguns garotos, né, e muitos deles começaram a jogar bem no São Paulo agora, e jogadores que eu falava,
gente, coloca para jogar, não tenham medo. Eu acho que não, acho que é conceito de ideias, eu sou muito feliz, eu fui bem tratado pela torcida, por todos. E tem uma coisa, Breno, eu fiquei muito tempo fora do futebol, então o que eu resolvi? Eu digo, fiquei no São Paulo um ano, eu acho que as coisas caminharam muito bem dentro do que foi o ano, por quê? São Paulo não tinha dinheiro para disputar com o Flamengo, nem com o Palmeiras, nem com outros times, mas o São Paulo, no ano que a gente chegou lá, eu, Raí e Lugano, São Paulo, um ano antes, lutou para não cair. Com a gente, ele no primeiro turno, ele não caía mais, fez 42 pontos. O São Paulo era líder da competição. Só que o São Paulo, ele perdeu Militão, perdeu Rojas, o ponta, e perdeu, daqui a pouco eu me lembro também, o nosso, perdeu os 2 atacantes nossos, de lado o Everton, que veio do Flamengo. Então, depois não teve condição de contratar. Então, a gente perdeu muito o poderio, tanto defensivamente, com a saída do Militão, como a saída desses 2 jogadores. Um saiu machucado, né? E o outro, Everton, teve problema, ficou 3 meses, então a gente teve problemas graves. Então, quando acabou tudo isso, todo mundo falava da gestão nossa boa e começaram a ver do outro lado. E eu vou ser sincero, tem decisões que você aceita, tem decisões que você não aceita. Eu falei, não, eu vou sair, eu quero fazer um curso de gestão. E hoje eu fiz um curso de gestão da CBF, sou formado também, fiz um curso de gestão, e que eu quero ter também minhas decisões, né? Se eu for um gestor, porque eu não era o gestor, é claro, tinha um Raí, eu e Lugano, né? E tinha um presidente, claro, coisas normais, mas eu acho que eu poderia ter ajudado mais. E houve também um pouquinho de ciúme em alguns lugares, achando que eu tinha dado... Porque é o seguinte, o Ceará me conhece, eu sou mais comunicativo, então às vezes a pessoa falava, o Ricardo está falando um pouco mais do que Raí. Eu falei, não, calma, eu não estou falando mais do que Raí. As pessoas me chamam para convidar e vocês liberam. Então, não liberam. Então, começou algumas pessoas a falar dentro da direção. Eu falei, não, peraí. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer um curso de gestão. Eu estava uns 10 anos fora do futebol. Eu vou voltar com tudo. Terminou o curso ano passado e voltei. Hoje eu trabalho, estou na Fox, sou muito feliz. Agora você pergunta, vai voltar ao futebol? Se tiver uma proposta boa, uma coisa realmente que eu penso, e você sabe, eu só volto se eu tiver um trabalho de base forte. Senão, eu não volto, não. Porque eu sei que a base é a solução de qualquer clube. Então, tem que ser um trabalho lá embaixo. Aí sim eu acredito no resgate de qualquer clube brasileiro. Um trabalho bem feito, tá? Com pessoas capacitadas. O Ricardo, você foi campeão carioca em 94 pelo Vasco, Taça Guanabara, no Real Madrid, Copa do Rei da Espanha, Campeonato Paulista 89, 91, Campeonato Brasileiro 91, Super Campeonato Pernambucano 83, Campeonato Pernambucano 83, Taça Stellenhouse em 87, mas a joia da coroa, nós vamos falar agora, de 94. Vamos. Era um time que o time falava, pô, esse time é muito pragmático, mas entrava para ganhar. Entrava para ganhar. Ceará, deixa eu te falar, a melhor coisa do mundo, não sei se vocês devem ter visto, passou aí, né, na televisão, a reprise da final contra a Itália. Isso. E aí eu vi, assim, Ceará, assim, como a gente foi injustiçado todos esses anos. Muitos amigos meus jovens falavam, Ricardo, passaram a ideia que vocês não jogavam nada, era perna de pau. Como ele falou, era pragmático, era um time... O que a gente jogou a Copa, nenhuma seleção do mundo, nenhuma, foi melhor do que a do Brasil. Nenhuma naquela Copa, nenhuma seleção daquela Copa foi melhor do que a gente. Todas que nós jogamos, nós fomos superiores. E depois, eu vou ser sério, foi a primeira vez que eu vi o jogo da final. Eu falei, eu vou ver em casa tranquilo. Pô, a gente foi muito melhor do que a Itália. A Itália teve uma chance, mas a gente teve 2, 3 chances também de ter matado o jogo. Mas, taticamente, aquilo que o Ceará falou, era uma equipe obediente taticamente. Nós sabíamos que tínhamos 2 jogadores na frente decisivos, agora aqui atrás, pô, afinal você vê o que o Dunga jogou, o que o Mauro Silva jogou, a zaga, o Aldair Santos, Tafarel, enfim, era uma equipe preparada taticamente para ganhar essa Copa do Mundo. O Parreira se preparou para isso. Eu me recordo que quando acaba a primeira fase, aqueles 3 jogos, o mata-mata, ele falava para a gente, erro zero. Erro zero, a gente não pode errar. Então é verdade que em 90 a gente errou contra a Itália, contra a Argentina, 3 bolas na trave, você estava lá, massacramos a Argentina num contra-ataque. Aquele jogo era para ser 5-1 para o Brasil. E o gol. Aquele negócio que a bola não entra, né? A bola não entra. Exato. Naquele jogo que você joga noite, o dia, e a bola não entra. Então aconteceu com a gente. Então em 94, a gente estava calejado, Ceará. A base daquela seleção de 90, 10 jogadores, 11, foi para 94. Então a gente foi com uma concentração enorme para ganhar essa Copa.
Era um time, por exemplo, momentos decisivos. Quando nós fomos para, acho que no jogo da Holanda, que foi em Marseille, nós quase morremos de infarto, pô. Não, isso aí foi na Copa da França, desculpa. Que nós morremos lá com o Tafarel. No jogo contra os Estados Unidos. Não, contra a Holanda. Contra a Holanda foi de arrepiar o cabelo. Eu sei porque o Branco estava voltando naquele jogo. Tava machucado. Isso. O Branco estava voltando naquele jogo, fez o gol de falta. Aliás, quando acabou o jogo, eu entrevistei o Branco naquele dia. Esse jogo da Holanda era um jogo chave, porque a Holanda jogava muito. O Brasil não jogou contra um time ruim. Falou assim, pegou baba. A Holanda era um timaço. Ou eu tô errado? Não, tá certíssimo, Ceará. E outra coisa, o Brasil jogou muito contra a Holanda, o Brasil faz 2-0. O jogo nas mãos. O jogo na mão, o jogo ganho. Só que a gente toma 2 gols muito rápido. Um de escanteio e um lateral lá, os caras empatam. Só que o que acontece com a gente? O gol sai muito rápido do Branco, então isso também pesou. Porque o gol de falta é depois do segundo nosso, 7 minutos, 5 depois. O Branco cava uma falta e ele mesmo cobra e faz o gol de falta. Então é um jogaço de 2 equipes técnicas. A seleção holandesa só tinha craques também. Então teve jogos importantes. O jogo dos Estados Unidos, 1-0, 4 de julho, a expulsão do Leonardo no primeiro tempo. Então, calor, e você sabe, aquela Copa foi a Copa mais quente de todas até agora, não tem nada igual. Chegou a dar 40 graus em 2 jogos nossos, acho que a final e o jogo contra os Estados Unidos. Meio-dia, um calor enorme. Então, até a preparação física ela tinha que estar excelente. Então, esse time correu muito, como você falou, uma equipe pragmática e sabendo ser forte no momento decisivo. Porque você ser pragmático, né? Eu já tive essa conversa com o Parreira. Você ser pragmático não quer dizer que você não está jogando bem. Não. Ele tinha ser pragmático, quer dizer que ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele sabia exatamente o que ele queria, ele conseguiu que os jogadores... você pode dizer que não, se for verdade. Ele conseguiu que os jogadores ficassem... Aquele grupo não era um grupo aberto, era um grupo fechado. Era um grupo que sabia o que queria. Essas as informações que a gente tem, que a gente pega de um jogador, pega de outro, o time sabia. Você acabou de falar uma agora, há pouco. Era um time que sabia se defender, né? Tinha um meio de campo forte, tinha 2 jogadores na frente, que, metia a bola para os caras estavam encantados. Exatamente, e é isso que eu te falo. Eu acho que o futebol, ele é um todo, e a gente sabia disso, a gente não podia ter erros. Então, eu acho que essa equipe é uma equipe... Eu vi o jogo da final, taticamente, jogamos muito. Perfeito. E outra coisa, até porque o pessoal só lembra de final. Você sabe, o grande futebol naquela época era a Itália, porra. O grande futebol não era a Inglaterra, não era ninguém não, né? A França não. Itália, o grande futebol era a Itália de grande jogador. A Itália chegou como bicho-papão. E tem mais, e eles... Vou te falar uma coisa... e eles eram considerados a melhor defesa do mundo, era a marcação italiana. Então a gente tinha que se igualar, eles na marcação, e buscar o nosso contra-ataque, ou a nossa pressão, porque eu vi no jogo o que a gente pressionou eles dentro do campo dele. Então era uma equipe taticamente muito bem treinada pelo professor Parreira, inteligente. Contra a Itália tem que correr mesmo. E outra coisa, Ceará, olha, a gente treinava às vezes exaustivamente a parte defensiva de posicionamento. O Parreira fazia isso com perfeição. A saída do zagueiro, a entrada do Mauro Silva, a vinda do Dunga, a saída do lateral, aí vamos dizer, saiu um lateral. Quem vai cobrir? O zagueiro saiu, o Mauro Silva, a chegada do Dunga, o Mauro Silva cobriu um lateral, o Dunga vinha para volante, o Mazinho encostava. Então, essas triangulações a gente treinava. Então, acho que o legal é isso. É você entender o que quer ser o treinador, mas ele deu total liberdade. E outra coisa, quando ele entra com o Mazinho, ele sabia que perdeu um meia. Eu não tenho um meia. Eu ia falar isso agora. Ele liberou os laterais. A entrada do Mazinho... Vamos lá. O gol contra a Holanda, o terceiro gol, quem foi? Tudo bem que foi de falta do Branco, que é lateral. O gol contra a Suécia, da semifinal, um cruzamento de Jorginho. Né? E a cabeçada do Romário. Né? Quando ele colocou o Mazinho no time, quando ele tirou o Raí, colocou o Mazinho no time, o Raí era um grande jogador, só que o Mazinho compactou o time.
O Mazinho jogava uma barbaridade, né? Não vamos nem... Entende? Então, pô, ele compactou o time, pô. Ele arrumou o time para ser campeão, para não deixar entrar, entendeu? Para não tomar gol, para poder neutralizar jogadas de ataque importantíssimas de um time como a Holanda, de um time como Suécia, de um time como a Itália na final. Eram times fortes, pô. Ó, pega esses 3 times aí para você ver o que era. Não, e a qualidade dos jogadores era imensa. Agora eu vi a final e eu fiquei impressionado assim. Primeiro com a nossa equipe, agora eu vi 2 jogadores italianos que não me surpreendeu, mas assim, na final, o que jogaram foi o Baresi, né, que vinha de uma lesão. O Baresi jogou muito. Nossa, né, Baresi, e outra coisa, o Maldini. O Maldini foi espetacular, Ceará. Eu vi o Maldini na final. O Maldini ele começa de zagueiro, depois o Sá, ele faz uma mudança tática e coloca o Maldini de lateral, coloca um zagueiro, porque o outro zagueiro não estava bem, ele coloca o Maldini de lateral, e o Cafu entrou com uma força, com uma velocidade, e o Maldini, ó, que jogador, velho, perfeito. Então, o Maldini jogou a vida inteira como um grande jogador, se aposentou como grande jogador, e nesse jogo jogou como grande jogador. Muito. Brincadeira, né? Ele não era de brincadeira, cara. O Baresi, a única vez que o Baresi foi humilhado em campo foi com o João Paulo, que a gente falou do Guarani. Jogava no Bari, e essa jogada tá inclusive na internet. O cara mete o João Paulo, e o Baresi era o maior zagueiro do mundo, né? Era o maior zagueiro do mundo. O Milan e Bari, ele dá um bote no João Paulo. Ele sai para dar um bote no João Paulo na linha de fundo, o João Paulo armou para cruzar, ele veio que nem o leão, o João Paulo, puta, craque, né, meu? Deu uma comida nele, assim, ele caiu na grade. Eu vi essa jogada. O João é um cracaço, né? Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu estava no jogo, fiquei por um golpe, depois um dia eu te explico, que nós demos, eu acabei ficando ajoelhado atrás do gol. Até eu coloquei no Instagram essa reportagem que eu fiz essa semana. Eu fiquei atrás do gol do pênalti, eu estava ali atrás. Eu e o Tino Marcos. Eu só vou falar um negócio para você, cara. Ganhar da Itália, para mim, foi uma coisa especial. Porque a Itália era muito marrenta, a gente tinha perdido uma Copa da Itália, entendeu? Tava todo mundo aqui, não tava? 20 e poucos anos. Não tava? Vocês estavam como? Qual era a conversa? Matar os caras. Verdade. A gente está chegando no finalzinho da entrevista já, né, Ceará? Até agradecendo o Ricardo Rocha. Eu só tenho mais 2 curiosidades rapidinhas a respeito da Copa, inclusive. Você se machucou no primeiro jogo, né? E na final você quase jogou, né? E eu também queria saber quem e quando te deu o apelido de xerife. Xerife foi o Galvão Bueno no jogo, né? Teve 2 coisas. O Galvão colocou o xerife, né? Ficou marcado. E o Ricardo, eu não era Ricardo, eu era Ricardo. Se você pegar as transmissões minhas no Guarani, era Ricardo, não era Ricardo Rocha. Só que teve um jogo da seleção brasileira e tinha os 2 Ricardo, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Então o Galvão falou, tem 2 zagueiros Ricardo, vamos chamar um do Ricardo Gomes e o outro do xerife Ricardo Rocha. Então pegou isso, Ricardo Rocha, mas mais porque o jogo da seleção era os 2 Ricardo na zaga. E mais porque você era xerife mesmo, né? E mais porque você era xerife, ele botou o nome de xerife, simplesmente já dava com aquela coisa aqui. O bigode! E você quase jogou no final da Copa? É isso mesmo? Que o Aldair estava... O Aldair sentiu uma fisgadazinha e o Parreira, 48 horas, veio falar comigo como é que eu estava. Falei, professor, eu não estou treinando, eu voltei a treinar faz 2 dias, mas se precisar, eu acho que o Ronaldão tem uma condição melhor. Ele, deixa eu ver aí. Mas aí eu fui em cima do Aldair e falei, Aldair, como é que você está? Ele falou, não, Ricardo, estou bem, agora é claro, estou sentindo, não sei se... Falei, não, porque eu preciso me preparar. Mas não, graças a Deus ele jogou e fez um jogo espetacular, Aldair. Você gosta de café, Ricardo? Gosto, né? E se for 0,800, melhor. A gente vai mandar um cafezinho para você especial, café da Serra da Canastra, que é o café gourmet, né, Ceará? Que é o nosso parceiro aqui, viu? Esse é tá aqui, bom, agora manda mesmo, tá? Vamos mandar no Rio de Janeiro para você. Que convida e não dá o endereço, tá? Pega o meu endereço. A gente não promete, a gente manda, viu?
Brincadeira. Vamos mandar sim. Se esse cara não mandar esse café para você, para os caras que nós estamos prometendo, pô, prometemos para o Galinho, prometemos para o Oscar do basquete, prometendo para você, se não manda. A gente vai pegar o seu endereço e vai mandar. Você vai ligar para mim e falar, escuta, Ceará, e aquele café, como é que é? Você gosta do moído, você gosta do em grão ou você gosta de cápsula? A gente manda o que você gostar. Cápsula. Vamos mandar em cápsula. Esse daqui é cápsula, inclusive. Ótimo. Valeu. Ricardo, um grande abraço para você, viu? Foi uma honra Obrigado. muito grande. Foi uma honra muito grande para mim, porque passei a vida inteira perto de muito cara legal e você é um deles. É um cara, sempre foi jogador de ponta, cracaço na posição, os maiores zagueiros que eu vi jogar e uma pessoa maravilhosa. Obrigado aí. Sim, você é demais. Obrigado, Ceará. Obrigado, Breno, pelo carinho, pelo convite também. Você faz parte da minha história, você sabe disso, Ceará, o meu início de carreira, a minha chegada aí, também jogando no Santa Cruz. É um prazer imenso participar com vocês. Valeu, velhinho. Valeu. Beleza, obrigado, Ricardo. Valeu, Breno. Obrigado, Ricardão. Valeu, Tchau, um abraço. gente. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Tudo bem, graças a Deus, velho. Tá em Campinas? Tá em São Paulo? Estou em Campinas. O Breno também tá em Campinas, Breno? Também estou em Campinas. A gente é de Campinas. Eu não trabalho mais em TV desde dezembro, Ricardo. Ah, é? Porque nos últimos 5 anos eu fui montando uma produtora, né? E trabalhando na área de agronegócio. Então, que bom. eu tenho uma produtora com meu filho e a gente trabalha na área do agronegócio. Chega de futebol, entre aspas, né? E chega de viajar para São Paulo, cara. Isso eu não aguentava mais. Eu trabalhei muito tempo, 45 anos no futebol, 40 anos viajando para São Paulo. Aí não dá mais. Não dá, é cansado. Na carcaça que aguente. É tudo filho grande, tudo filho formado, tudo filho grande, entendeu? Então, porra, eu viajando todo dia, eu comecei a ficar com medo, sabe? Claro. Fiquei lá na Rede TV quietinho e tal, aí em dezembro eu, caí fora. Tá bom, mas beleza. Agora é agronegócio, né? Agronegócio, que é onde está o dinheiro. É verdade. Tem que ir buscar onde está o dinheiro agora. Agora é supermercado, farmácia, agronegócio. Eu não sou bobo. Eu fiquei só olhando o mercado para ver onde é que eu ia entrar. Mas beleza, parabéns. Obrigado. Você está morando em São Paulo, Ricardo? No Rio. No Rio? Você está no Rio? Tô no Rio. Já há 20 anos. Mas eu vou muito a São Paulo, muito. Porque eu sempre, às vezes eu vejo, você está em São Paulo, né, gente? Muito. Então, tem umas coisas. Pô, bom te ver, viu, Ricardão? Pô, também. Você tá no meu coração, você é amigo. Você me viu nascer aí em Campinas, pô. Brasileiro. Mas é verdade. Você é um cara especial, você é fera. Mas jogou pra caralho também, né, moleque? Vim aqui cheguei com aquela malinha de papelão, chegando do Nordeste. Eu vi muitos, viu, Ricardo? É verdade, eu vi muitos. Verdade. E vi muito cara se dar bem pra caramba, muito bem, cara, muito bem. Porque o cara, quando tem juízo, ele se dá bem, né? Ele pode até não jogar e não ir pra seleção. Claro. Tá bem. Eu conheço alguns jogadores jogadores de futebol, que é carreira curta, né? 10, 12 anos, né? Pô, o cara ganha uma fortuna, mas ganha 10 anos uma fortuna. E outra coisa, não é igual, velho. Hoje tá um absurdo. Eu tava falando, o cara falou, Ricardo, como é que tu compara a tua geração com essa? Eu falei, não tem comparação. Eu jogando de alto nível no Santa Cruz, eu ganhava 3 salários mínimos. Quem ganha 3 salários mínimos hoje? Nem a base ganha isso. Ô, Ricardo, nós estamos falando de você, que é um jogador que jogou sempre em alto nível. Desde garoto você jogou em alto nível. Você, garoto, já jogava pra caralho, entendeu? Já era muito diferente. Foi embora, né? Eu já tive essa conversa com o Rivaldo, já, né? Mesmo. Então, você imagine o seguinte, vocês ainda ganharam um dinheiro, né? Eu converso muito com você. Não, vocês ainda ganharam um dinheiro. Você teve uma vida glamurosa e virou um cara com dinheiro. Você imagina o Pelé, rapaz.
Porra, não ganhava porra nenhuma. Eu sei, mas sabe qual é a diferença que eu acho? Vamos dizer, um Pelé, ele ganha muito mais dinheiro, talvez mais do que garoto propaganda, do que como jogador. É verdade. Não, ele ficou rico depois que ele parou de jogar bola. É isso. Não é isso que eu digo, não se dava, não ganhava tanto dinheiro. Você sabe que uma vez eu estava na Copa do Mundo de 90, Ricardo, estava na Itália, fui fazer uma entrevista com o Pelé, né? Era uma coletiva. Eu fiz algumas entrevistas lá com ele, sozinho e tal, mas eu fui nessa coletiva e o cara, um repórter italiano, perguntou para ele assim: ô Pelé, senhor Pelé, quanto o senhor tem de dinheiro? O senhor tem 10 milhões de dólares? Ele falou: eu não sei, porque quem cuida da minha vida é a Pelé Esportes. Falei: puta que eu parei, o Pelé vai dar um coice nesse cara aí. E aí virou o assunto, o cara perguntou a mesma coisa para ele, voltou pro cara, o cara perguntou: o senhor já tem 10 milhões? Aí ele virou pro cara assim e falou assim: meu querido, quem sabe do meu dinheiro é Pelé Esportes. Agora eu quero te falar uma coisa, vou te dar 2 exemplos. Se eu tirar do meu bolso agora, com tantas câmeras de televisão aí, se eu tirar um cigarro Marlboro, quanto vale? Claro. E se eu pegar um copo de uísque Passaporte, que ele usou esse nome, Passaporte, copo de uísque, quanto vale? Ele falou: então não sei quanto eu tenho. Claro. É igual... Porra. É igual Evaristo de Macedo. Você contando essa história, Evaristo me contou uma história engraçadíssima, que Evaristo é engraçado. Evaristo disse que estava no Flamengo, ele esteve na seleção brasileira, né? E ele saiu brigado. E numa dessas brigas, ele falou pro repórter: eu vou sair. O cara começou a falar coisa na cabeça dele: meu amigo, eu vou sair porque eu tenho 5 milhões de dólares lá fora e eu tô indo embora da seleção. 5 milhões de dólares. Aí terminou. Aí passou uns anos, ele foi treinar o Flamengo, Ceará. Breno, aí ele foi treinar o Flamengo, ele disse que, porra, aquele jogo lá do interior, aquele jogo chato, jogo 0-0, e um torcedor: Evaristo, chamando ele: Evaristo, seu filho da puta, Evaristo. E ele não aguentava mais. Aí ele falou: puta merda. Aí terminou o primeiro tempo, ele saiu pro meio campo para ir pro vestiário, atravessando, e o cara: Evaristo. Aí ele: vou olhar para esse cara. Aí o cara falou: Evaristo, seu filho da puta, cadê aqueles 5 milhões de dólares que vocês falaram que tinha? Aí ele falou: não tenho mais não. Aí o cara falou: o que é que aconteceu? Ele: dobrou. Tem 10 agora. Porra. Quer saber quanto é que ele tinha? Porra, não tem mais 5 não. O cara: o que é que aconteceu? Ele: dobrou. Você falou do Evaristo, eu me lembrei de quando ele foi pro Corinthians. Quando ele foi pro Corinthians, nós fomos conversar com ele ali, né? A reportada da época ali, né? Já tava o Mauro Naves na TV, o Savoia, ali tinha o Juarez também que tava lá, então, um monte de cara. Aí ele pegou, veio conversar com a gente ali, coçando o saco, assim, que ele coçava o saco no calção. Era um puta de um louco pra caralho, né? Sem camisa, calçãozinho de chuteira. Aí falou: gente, seu Evaristo e tal, e como é que o senhor tá vendo agora? Que bom que o senhor veio pra cá, porque agora o Corinthians montou uma bela estrutura, né? Que estrutura, meu irmão? Uma bela estrutura. Agora tem preparador físico, agora tem fisiologista, vai arrumar aí a situação dos jogadores. Assim, preparador físico e fisiologista é o caralho, meu irmão. Ele odeia. Você sabe que odeia. Ele falou assim: aí o cara mas o senhor, ele falou assim: quem dá o treino aqui sou eu. O cara vai no campo falar com vocês, mas vai falar comigo antes. Eu é que ser feito. E outra coisa, fisiologista é o caralho. Assim, a gente pega o jogador de futebol, meu irmão, é arroz, feijão, uma carne, um frango, muita nada, entendeu? Um peixinho e um macarrão. Mas esse é ele mesmo, esse é ele. Evaristo de Macedo, fisiologista é o caralho. Ele dava mesmo. Ele odiava quando o preparador físico ia fazer treinamento com bola. Falou: não, bola sou eu. Ele era... Vamos começar, Breno? Vamos começar. Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.